Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo um conteúdo aqui de processo penal, direito penal, medicina legal. Hoje, processo penal, teoria geral dos recursos criminais. Estamos falando aqui de princípios que regem essa matéria recursal. Falávamos no último vídeo sobre o princípio da voluntariedade, que é uma característica, mas também é um princípio. No final do vídeo falamos de recurso de ofício, ok? Chamado recurso necessário. Né? Esse recurso de ofício, só um detalhezinho, tá? Eu poderia perguntar numa prova, é correto afirmar que cabe recurso de ofício contra decisões proferidas por juízo singular, como também contra decisões proferidas por tribunais. Certa ou errada? Errada. Recurso em sentido estrito é apenas contra decisão de juiz singular. Se for dada por um colegiado, não cabe recurso de ofício. Ok? Mas eu poderia piorar a situação. Poderia perguntar o seguinte: olha, é correto afirmar que, como regra, não cabe recurso de ofício contra decisão de órgão colegiado, de tribunal, a não ser nas hipóteses de decisões proferidas no exercício de competência originária. Está errado também, não cabe recurso em sentido, recurso de ofício. Recurso de ofício é só contra decisão de juiz singular, naquelas hipóteses previstas lá no 574 do CPP, que nós já falamos quais são no vídeo anterior. Vamos avançar. Só para esclarecer, né? Porque o tribunal, os órgãos colegiados, podem funcionar no exercício de competência recursal, ou seja, um juiz de primeiro grau examinou a questão em primeira mão. A parte prejudicada interpõe um recurso e vai para o órgão colegiado fazer exercer uma competência recursal. Só que algumas ações penais, elas não se originam no juiz de piso, no juiz de primeiro grau, no juiz de primeira instância. Não, se o réu for portador de foro especial, por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, a gente deve evitar essa expressão. O mais técnico é falar foro especial, por prerrogativa de função. Nesse caso, a ação penal vai começar lá nos tribunais, lá perante os órgãos colegiados. Então, nós não teremos ali um órgão colegiado funcionando na competência recursal, e sim um órgão colegiado funcionando no exercício de sua competência originária. Ou seja, a ação penal foi originada lá no tribunal e não aqui no juiz de primeiro grau. Beleza? Vamos avançar. Deixa eu ver o que mais que eu separei para vossas excelências, abençoadas e abençoados. Outro princípio, princípio da disponibilidade. Professor, disponibilidade e voluntariedade não são princípios equivalentes, sinônimos? É a mesma coisa, não? Não. Porque voluntariedade rege em um momento anterior. Já a disponibilidade rege em um momento posterior. Como assim? Se eu não recorri ainda, antes de recorrer, quem rege aquele momento é o princípio da voluntariedade, dizendo: você recorre se quiser. Tanto ao Ministério Público, quanto a parte ré, quanto o querelante, quanto o assistente de acusação, são regidos por esse princípio. Recorre se quiser, não é obrigado, é voluntário. Okay? Mas se já recorreu, já foi interposto o recurso, a pergunta é: eu posso desistir? Eu não quero mais, está demorando muito, está dando muito trabalho, me arrependi de ter recorrido. Posso desistir? Pode. E quem diz isso é o princípio da disponibilidade. Então, o princípio da voluntariedade funciona antes de interpor o recurso. O princípio da disponibilidade funciona depois de ter entrado com o recurso. Ok?
Só um detalhe. O princípio da voluntariedade se aplica ao MP. O MP recorre se quiser, abençoado. Se não quiser, não recorre. Agora, o princípio da disponibilidade não regula a atuação do MP. Não se aplica ao MP. O MP não pode desistir do recurso. Então o MP não era obrigado a interpor. Mas se ele interpôs o recurso, não pode desistir? Não. É o que dispõe expressamente o artigo 576 do CPP. Ok? Simples assim, abençoado. Vamos ver o que mais aqui. Há princípio relevantíssimo. Princípio da vedação a non reformatio, se escreve reformatio impeius, se escreve impejus, com J, non reformatio impeius. Como é que se escreve? Non reformatio impejus, ok? Depois vai a doutrina, dá uma lida, vai pegar um artigozinho, vai dar uma lida na doutrina, porque é 50-50, é metade o tio Márcio, né, lançando essas informações, para que vocês tenham uma bagagenzinha para entrar e penetrar no texto complexo da doutrina. Ou seja, estou mastigando o que vocês vão encontrar lá, mas é 50-50, tem que ir lá, ok? O princípio da vedação a reformatio impeius significa o seguinte: quando houver recurso exclusivo da defesa, a acusação não recorreu, só a defesa, só a parte ré recorreu. Não poderá haver prejuízo para a parte ré. Então vamos imaginar que o juiz tenha condenado o Mévio a 6 anos de cadeia por um crime qualquer. O MP ficou satisfeito, a defesa ficou insatisfeita, interpôs um recurso pedindo para reformar aquela decisão, tira a condenação e coloca a absolvição, ou, no mínimo, já que se não quiser absolver, que anule aquela decisão condenatória e devolva para o juiz de primeiro grau, para que ele profira uma nova decisão. É mais uma chance que o réu tem. Se na nova decisão também não ficar bom, recorre de novo. Então, a defesa pede para reformar, tirando a condenação e colocando a absolvição. Ou para invalidar, anula a decisão, devolve para o juiz de piso, vai proferir uma nova decisão. Okay? Aí os desembargadores do Tribunal de Justiça, analisando aquele recurso, fazendo um reexame de toda a matéria, eles entendem que o juiz ele acertou ao condenar, mas errou ao calcular a pena. 6 anos é pouco, esse infeliz merece 12. Então, o Tribunal de Justiça vai lá e reforma de 6 para 12. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Por que não pode? Olha, se houve recurso apenas da defesa, não pode o recurso da defesa levar o réu para uma situação pior do que ele já estava. Essa possibilidade, isso afastaria o princípio da ampla defesa, ou pelo menos feriria de morte. Porque como é que eu vou arriscar recorrer em defesa do réu, se em razão do meu recurso a situação do réu que está ruim pode piorar? Então, se houver a possibilidade de um recurso da defesa prejudicar o réu, a defesa não vai nem querer recorrer. A defesa vai falar, deixa, está ruim, mas pode piorar, então deixa quieto. Isso iria contra a ideia de ampla defesa, que é uma garantia trazida na nossa Carta Magna, na nossa Bíblia Política. Então, resumo da ópera, se apenas a defesa recorreu, aquele recurso não pode piorar a situação do réu. Ok? Professor, não quer dizer que a acusação ficou satisfeita, não recorreu. Somente a defesa recorreu. Quando devolveu aquela questão para o Tribunal de Justiça reexaminar, o Tribunal de Justiça viu, rapaz, o juiz errou. E o MP papou mosca, porque é um erro que favorece a tese da acusação e prejudica a defesa. Mas eu não vou poder corrigir esse erro, não.
porque o princípio da vedação, da proibição a reformar-se impérios, não deixa aí o tribunal reformar para pior, uma vez que há recurso exclusivo da defesa. Ainda que haja um erro na sentença do juiz, vou ter que deixar. E mais, ainda que seja um mero erro material, porque uma coisa é um erro, né, um erro de mérito. Pô, era para ter condenado, absolveu, era para ter condenado a 6, condenou a 12, errou. Não reconheceu uma agravante, uma causa de aumento, ou uma causa de diminuição. O juiz errou. Não vou poder corrigir esse erro. Mas às vezes o juiz até atuou certinho. Ele viu lá na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais, valorou direitinho, foi para a segunda etapa do critério trifásico de Nelson Hungria, e ali ele verificou as agravantes, atenuantes, não errou também. Foi para a terceira fase, onde se verifica a existência de causa de aumento de pena, chamada de majorantes, ou causa de diminuição de pena, e viu que o juiz acertou. Realmente, o juiz vislumbrou e aplicou um aumento de 1/6 da pena. Mas o juiz é burro, não sabe matemática. O juiz, lá na segunda fase, chegou ao patamar de 6 anos. 6 anos de pena. Aí vai para a terceira fase, reconhece o aumento de 1/6. Aí na hora de fazer a continha, em vez de colocar 7 anos, porque 6 mais 1/6 de 6, que é 1, dá 7. 1/6 de 6 é 1. 6 mais 1, 7. Só que o juiz se embananou e colocou 6 anos e 6 meses. O MP não recorreu. O MP também era ruim de matemática. Ficou satisfeito e não recorreu. A defesa recorreu, dizendo: ô juiz, calma aí. Tem que absolver o cara, não é condenar não. Ou então, não tem nada de aumento de pena. O juiz errou ao vislumbrar uma causa de aumento de pena. Aí o Tribunal de Justiça, reexaminando a decisão do juiz, entende que o juiz acertou na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase da dosimetria da pena. Mas na hora de fazer a continha, o juiz errou. Então, poderia o tribunal corrigir esse erro material, apenas o erro de matemática ali? Que, óbvio, não foi pedido pela defesa. A defesa não pediu para piorar. A defesa não pediu para corrigir de 6 anos e 6 meses para 7 anos. Não. Isso não é interesse da defesa recorrer para piorar a situação do réu. Não tem lógica. Nem seria admitido esse recurso do advogado do réu, do defensor público, que pede para piorar a situação do réu. Não, isso aí não haveria sucumbência, não haveria interesse em recorrer. Então a defesa pediu para melhorar, não pediu para piorar. Mas os desembargadores vislumbraram esse erro de matemática, esse erro material. Vai poder corrigir? Não vai poder corrigir. Mesmo que seja um erro material, um erro grosseiro, não vai corrigir se essa correção importar em piorar a situação do réu, que é o meu exemplo. É de 6 meses, melhor, de 6 anos e 6 meses de pena, iria para 7 anos, porque iria fazer a continha certa, né? 1/6 de 6 é 1, e não 6 meses. Ok? Bom, então reformar-se impérios não pode. Mas reformar-se impérios, ela pode ser chamada de reformar-se impérios direta e indireta. Reformar-se impérios direta é essa que impede o tribunal de reformar a decisão para pior. A reformar-se impérios indireta não está se dirigindo ao tribunal, está se dirigindo ao juiz de piso. Por quê? Porque agora o tribunal entendeu que havia uma nulidade, anulou a decisão e devolveu para o primeiro grau proferir uma outra decisão. Essa nova decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, ela pode ser maior do que aquela decisão proferida anteriormente? Bom, reformar-se impérios indireta veremos no próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal, dê um like, curta nosso trabalho, divulgue. Vamos tentar bombar esse canal, hein? Um abraço, até o próximo vídeo.